Oportunidades como essa que você acompanhou agora no link da Samara Bastos estão ajudando muitas pessoas a se redescobrirem profissionalmente. A inevitável preocupação com os riscos e efeitos da pandemia pode até impedir muita gente de notar as chances que surgem neste novo mundo. Mas que elas existem, existem, Ana Rita. Existem sim, César. São novas demandas e novos cenários que trazem a esperança de resgate do emprego e da retomada da economia. Serviços que só crescem e pisam fundo na contramão da crise. Veja na reportagem de Elaine Cortez. Cai a produção, sobe o desemprego, redução da taxa de juros, aumento de falências, a pandemia e seus cenários extremos. Uma coisa que é bem óbvio para todo mundo é que muitas empresas, como tiveram que fechar, acabaram demitindo seus funcionários por redução de receitas, por muitas vezes não conseguirem operar. Empresas essas que estavam estranguladas com capital de giro e não tiveram outra opção a não ser demissão ou fechar as portas. Mas, na contramão da crise, alguns setores estão em franca ascensão. Entre eles, a tecnologia da computação em nuvem, as plataformas 1000 na era do teletrabalho e toda a infraestrutura que o home office pediu. O isolamento expandiu também o número de aplicativos, intensificou o delivery e superaqueceu o e-commerce. Já nas primeiras semanas da quarentena, o comércio eletrônico registrou 30% de aumento nas vendas. O varejo online despontou. Todas as empresas querem saber como vender à distância. O que aconteceu para muitas empresas que passaram a vender online, fazer entrega a domicílio e também fazer redução de custos com seus funcionários. Isso é, os funcionários que ela tinha a despesa de transporte, alimentação e muitas vezes tinha também a despesa do custo fixo do local, como luz, água e etc., ela passou esses funcionários para trabalhar em casa, fazer o famoso home office. E aí o Fábio lançou uma plataforma alinhada com esse novo mundo dos negócios. A gente tinha um sonho de que o profissional de vendas pudesse trabalhar com liberdade, com independência, de home office e linkando a grandes empresas e produtos, assim. Então a gente começou a testar isso, mas era uma coisa que vinha assim como um projeto secundário e aí veio a pandemia. E de repente durante a pandemia a gente se viu diante de uma realidade que foi antecipada. Desde então as contratações não param. Cada semana que passa a gente contrata mais um pro nosso time, trazendo empresas grandes com excelentes projetos e produtos assim que estão acreditando nesse modelo agora de terceirização. Eu acho que a pandemia acelerou um pouco essa tendência. Se por um lado a gente tem vendedores desempregados e pessoas sem oportunidade, por outro lado as empresas precisam vender e montar time. Foi isso mesmo que você ouviu. Vagas abertas em plena crise. As áreas de logística e EAD também estão contratando. Isso porque muitas pessoas aproveitaram a oportunidade de estar em casa para melhorar o seu currículo, já que com uma grande taxa de desemprego no nosso país, o mercado fica mais acirrado e você precisa estar mais especializado para conseguir uma colocação melhor e até mesmo conseguir uma colocação. Eu estou entre aqueles que foram contratados durante a pandemia. Eu tinha entrado na minha empresa para um projeto temporário que só ia até abril e um contrato assim deixa qualquer um com frio na barriga, né? Comigo não foi diferente e isso em circunstâncias normais, né? Porque na pandemia então nem se fala. O engenheiro de processos foi efetivado num período de cortes. Você fez essa proposta, é claro, e vem sendo uma oportunidade incrível de aprendizado, de realização profissional, então estou muito feliz com isso mesmo. É que, segundo os especialistas em inovação, finanças e economia, as empresas reavaliaram os processos de produção e perceberam no home office, por exemplo, a redução de custos fixos. Olá, Katy, que tal? O André passou de um emprego a outro sem sair de casa. Logo na primeira semana da pandemia, eu recebi o contato do RH da empresa que eu tô hoje em dia, né? Eu fiquei um pouco hesitante, né, para participar do processo, em razão das incertezas do mercado.
pensei, será que é o melhor momento para mudar de emprego, né, no meio de uma crise, da pandemia? Inclusive eu vi algumas histórias de pessoas que participaram de processos seletivos, passaram, pediram demissão e os processos foram cancelados. Então eu fiquei um pouco inseguro. Mas a proposta era interessante, um cargo de posição na América Latina. No quarto de casa, o advogado passou por um processo seletivo acirrado. Foi entrevistado por profissionais no Brasil, no México e nos Estados Unidos. E bastante preocupação de como a pandemia estava afetando a operação daquela empresa, né? Eu queria saber onde eu estava me metendo. Aí eu acabei entendendo que, como a empresa é de um setor bem específico do mercado financeiro, a crise, no geral, acaba gerando um volume maior de trabalho para a empresa, o que me deixou mais confortável e fez com que eu aceitasse o desafio. André foi uma única vez até a empresa, apenas para buscar um computador. E o que dizer de quem passou por 2 promoções seguidas desde que a Covid-19 assumiu a pauta no mundo? Quênia mal tinha conseguido mostrar todo o potencial quando a pandemia impôs um novo desafio: treinar equipes de forma virtual para o setor da construção civil. O desafio foi muito grande, foi para mim muito tenso esse período, porque eu não sabia o que iria acontecer. Eu tinha incertezas, eu tinha medo, missão dada é missão cumprida. Então eu levei 3 semanas e transformei aí todo o meu cronograma que era físico para um cronograma que hoje é virtual. Quebra da resistência e versatilidade, 2 características muito buscadas nos currículos nos últimos meses. Eu recebi novamente um convite e novamente fui promovida, né? Então, o medo que eu tinha se transformou em muita alegria, porque no meio da pandemia eu fui promovida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se você é um profissional que é comprometido, que está junto com a empresa, que trabalha, que busca soluções para a empresa, mesmo num momento difícil como esse, oportunidades existem. Quem estuda as mudanças no mercado considera as oportunidades. Novos hábitos de consumo vão pedir novas empresas, novos profissionais e, por consequência, novos espaços de trabalho. Eu ainda vejo uma luz no fim do túnel. Muitos setores estão voltando a aquecer, necessitando de contratação. As empresas voltam a operar, voltam a ter receita. Então as coisas agora vão voltar a normalizar. Nesse ano ainda teremos um PIB, né, que é um produto interno bruto negativo, porém em 2021 já podemos ver o Brasil aí melhorando, reacendendo e vamos voltar a crescer e ser aí parâmetro para outros países e voltar a exportar mais e gerar mais emprego para as pessoas que ficaram tão sofridas durante esse período.